para os meninos, ainda falando dos nossos meninos, que é a criptorquidia. O que é a criptorquidia? É aquele testículo que não desceu. Então você tem lá o teu filhinho recém-nascido, você vê ele tem só um testículo na bolsa, ou às vezes não tem nenhum testículo na bolsa. O que os pais têm que se preocupar e o que eles têm que fazer, Rafael? Então, a primeira coisa é, né? Os pais geralmente recebem esse diagnóstico na maternidade quando a criança nasce. Geralmente, porque muitas vezes esse diagnóstico passa, né? Porque às vezes a criança nasce com um saquinho volumoso, mas que não contém o testículo dentro. Aquele paciente que não tem o testículo, que tem uma criptorquidia, né? Que é um testículo muito alto, ele normalmente nasce com um saquinho mais plano. Os pais olham e falam, tá diferente, né? A enfermeira ou pediatra, enfim, que pega lá na maternidade fala, tá diferente. Mas tem vezes que realmente, olhando, é difícil de identificar. Então, a primeira coisa é, tem esse diagnóstico da maternidade, que assim que os pais recebem esse diagnóstico, eles têm que procurar o especialista, né? Porque o que é a criptorquidia, né? No bebê, no feto, né? O testículo da criança nasce lá dentro da barriguinha, lá pertinho do rim, né? Ele vai descendo pela barriguinha, entra ali pelo canal, que chama canal inguinal, chega no saquinho e fixa no saquinho, né? Nos prematuros isso pode demorar um pouco mais, a gente espera até 1 ano de idade isso acontecer, né? Mas o importante é que depois de 1 ano de idade a gente tem que ver os 2 testículos e palpar os 2 testículos na bolsa. Testículo fora do lugar, tá na temperatura inadequada, né? Tem uma fixação inadequada, né? Então todos os trabalhos mostram todas as complicações que isso pode ter, desde diminuição de taxa de fertilidade depois lá para frente no homem, torção testicular aumenta, risco de câncer de testículo aumenta, né? Então não pode deixar o testículo fora do lugar. Então, se teve esse diagnóstico na maternidade, já tem que procurar. Se não teve, né, o pediatra teoricamente examina e avalia isso, né? Mas é sempre bom também os pais em casa, na limpeza, avaliar, né? Não dói, é só palpar ali o saquinho e ver se tem ali o testículo, porque às vezes ele não tá, fica ali na região da virilha e a gente precisa fazer o tratamento o quanto mais próximo de 1 ano de idade possível, porque a gente sabe aí pelos estudos que depois de 1 ano de idade já começa a ter lesão testicular, né? Então é muito importante tratar e tratar cedo, né? Para ele não ter lesão que é irreversível depois, né? Importante estar sempre de olho, né? Assim, por mais que a gente leve no pediatra, que veja, é sempre olhar no banho, né? Procurar ver se está tudo ok. Na hora que for limpar o pipi, palpar ali a bolinha, né? Isso. Devagarzinho, tranquilo. Eu acho que é importante identificar, opa, tem 2 aqui. Opa, fechou. Tá ótimo. Só tô sentindo 1. Vou perguntar pro pediatra. Às vezes tá um pouquinho mais para cima, mais para baixo e tá tudo ok. Acho que é super, super importante, né? Eu acho que fazendo o link com aquele primeiro assunto que a gente falou de quando procurar o uropediatra, criptorquidia, testículo não na bolsa, você tem que ter o seu pediatra clínico, mas é fundamental a avaliação do uropediatra. Essa é a coisa que eu talvez mais seja uma das mais no consultório. Falou, mas doutor, ele passou com o pediatra, e o pediatra não falou nada, porque às vezes é um testículo retrátil, às vezes na hora da consulta a criança estava chorando muito, o pediatra não teve como examinar o testículo direito, ele não tem vivência mesmo em manipular, às vezes a gente precisa tracionar o testículo do canal inguinal, trazer até a bolsa. Enfim, várias situações, né? E eu falo, olha, isso é comum e é por isso que vocês têm que passar no especialista, né? Porque eu faço isso todo dia, papo testículo, vejo, né, pondero ali, um testículo que é só retrátil, que ele vai até o saquinho, mas fica mais tempo fora. Esse testículo tem que tratar, eu trato, né? Enfim, porque acho que tem muito risco nessa situação. Então, eu acho que tem que passar com o especialista, mesmo que seja passando com o pediatra. Eu ligo pro pediatra, né? Falo, olha, e aí, esse paciente aqui seu, putz, eu achei que o testículo tá muito fora, né? Você já percebeu isso? Às vezes ele fala, não percebeu. Ele fala, putz, percebi. Eu falei, então, quando você quiser uma opinião, me manda. E eu também mando. E a gente conversa. A gente pode até não ter a mesma opinião, mas a gente vai conversar e vai chegar junto a um consenso junto com a família. E o uropediatra tem que entrar nessa eu acho legal da avaliação do especialista, não necessariamente é pra gente encontrar uma doença. Sim. Mas você pode falar que tá tudo bem. Tá tudo exatamente. certo. E acho que isso é muito importante. Não, eu tô na dúvida, eu vou mandar pro especialista. O especialista vai olhar e vai falar assim, não, tá tudo bem. É o que você falou, era um testículo retrátil. Mas ele subiu e ele desceu. Na hora a criança estava chorando, aumenta a pressão, o testículo sobe, não conseguiu palpar. Tô com dúvida, acho que é uma criptorquidia. Você foi lá, palpou e viu que não era só um testículo que sobe e que desce, que é a denominação do testículo retrátil. Mas tá tudo bem, tá tudo ok, segue o jogo. Então acho que o diagnóstico de que está tudo bem também é importante. Sim. E para identificar esse diagnóstico, doutor, é a partir do exame clínico somente ou é possível, de repente, ali numa fase de gravidez, existe a possibilidade de um exame
Para fazer o diagnóstico pré-natal, né, muito difícil, né, para fazer o diagnóstico do testículo fora da bolsa no pré-natal, no ultrassom, assim, é mais o nascimento pelo exame físico que o bebê recebe ali quando nasce, né, e aí depois segue com ultrassom, né, tem os pacientes que não têm o testículo dentro da bolsa, que tem o testículo dentro da barriguinha, né? A gente entra num outro espectro de pacientes que tem que investigar as DDS, os distúrbios de diferenciação sexual, que é outro, né, parte, é uma especialidade também, é um mundo diferente na parte da urologia pediátrica, né? Que a gente tem que fazer uma investigação, aí vai para endocrinologista, enfim, aí é um outro tema enorme. mundo, né? Então é importante uma atenção ali no momento, nos primeiros momentos, né? Nos primeiros exames. Isso aí. Legal. Vamos para as meninas. Muito bom, é isso aí.